Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, gente linda do meu canal. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. Meus amigos, antes de iniciarmos o estudo do tipo penal propriamente, eu quero destacar para vocês que nós tivemos uma evolução no tratamento desse tema chamado exploração sexual, tá bom? Antes, tudo se resumia a um nome chamado prostituição. Mas era importante observar que, do ponto de vista sexual, a exploração pode ocorrer das mais diversas maneiras. Compreender que a prostituição é somente uma forma de exploração sexual. Aqui me parece valiosa a lição trazida pelo professor Rogério Sanches, citando um estudo feito por Eva Faleiros, em que, buscando, não sei se era bem o objeto do estudo, delinear, mas acaba que traça um perfil do que seria, um desenho do que seria a exploração sexual, tá bom? Essa ideia do abuso, da exploração dos corpos das crianças e dos adultos, tá bom? De um modo geral. Mas tem um ponto marcante que é exatamente quando ela traça 4 modalidades de exploração sexual, tá bom? Que seria a prostituição como uma delas, a mais comum, a mais usual, de mais fácil apreensão, né? O turismo sexual, a pornografia e o tráfico para fins sexuais. Nesse caso, nós percebemos que quando o legislador disse não é só prostituição, mas outras formas de exploração sexual, acabou dando uma amplitude que converge com a busca de maior proteção do ser humano, de não ser explorado, de não ser aviltado na sua liberdade sexual, na sua dignidade de pessoa humana, e evidentemente, parece-me, talvez uma das dimensões mais agudas da dignidade da pessoa humana ser exatamente a dignidade sexual, que se manifesta nessa liberdade sexual, tá bom? Agora, é importante também destacar para vocês que quando a gente fala de prostituição, nós temos basicamente 3 sistemas: o da regulamentação, o da proibição e o abolicionista. Quando nós falamos do sistema da regulamentação, significa que a prostituição não é proibida, pelo contrário, ela é regulamentada, tem disciplina própria, podendo gerar relações de direitos e deveres, tá bom? Parece-me que esse é o sistema vigente na Holanda. O sistema da proibição. A prostituição é proibida e é muitas vezes combatida pelo Estado, inclusive criminalmente. E temos o sistema abolicionista, que é o vigente no Brasil, tá bom? Em que nem é regulamentado, nem é crime. E se não é regulamentado nem é crime, é permitida. Sim, meu amigo. O que se pune no Código Penal não é a prostituição em si. A prostituição em si, ela é uma prática teoricamente lícita. O que se pune é o favorecimento da prostituição ou outras formas de exploração. E eu estou falando para que você fique muito atento, porque aquela pessoa sem ser explorada, que decide dedicar-se ao comércio carnal, ela em si não está praticando crime. O crime é favorecer esta prática. Ou seja, é alinhar a lógica da prostituição com uma exploração. É aí onde eu passo a falar de crime, tá bom? No caso do estudo do crime que nós vamos falar agora, o artigo 218b, nós precisamos ter muito cuidado, porque aqui eu tenho um público, eu tenho um sujeito passivo, eu tenho uma vítima específica determinada.
Aqui eu estou falando especificamente de pessoas menores de 18 anos, tá bom? E é muito importante você ficar atento, porque o favorecimento da prostituição e outras formas de exploração sexual deve ser estudado dividido em dois crimes, em dois artigos. 218b, onde eu tenho os menores de 18 anos e pessoas vulneráveis, tá bom? E o 228, onde eu tenho as demais pessoas. É dizer, no 218b, o sujeito passivo é próprio, tem que ser menor de 18 ou pessoa que por enfermidade ou doença mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato. No 228, que traz as mesmas elementares, basicamente, eu tenho todo o restante, ou seja, pessoas que não são vulneráveis, pessoas que são maiores de 18 e não são vulneráveis. Tá bom? Grave isso. Isso é importante para separar as figuras típicas, tá bom? Agora vem comigo estudar a redação legal trazida pelo nosso legislador no artigo 218b. O artigo 218b revela para nós um tipo misto alternativo. Eu tenho vários verbos, várias condutas no mesmo tipo, mas são alternativas. Se dentro de um mesmo contexto fático, contra a mesma vítima, ele praticar diversas condutas, eu terei um crime só, tá bom? Então, fica atento para isso. Olha o que nós temos aqui. Submeter, que é subjugar, tá bom? Impor. Induzir, que é plantar, fazer nascer a ideia. Atrair, que é a ideia de seduzir, mostrar como é bom, mostrar atrativos, mostrar coisas que estimulem a pessoa, tá bom? A prostituição ou outra forma de exploração, eu quero grifar em vermelho para ficar bem destacado. Prostituição ou outra forma de exploração sexual. A prostituição, que nos leva à ideia de um comércio carnal, que exige aquele contato físico propriamente, tá bom? Então, eu estou falando aqui da prática de um sexo oral, de um sexo anal, de uma conjunção carnal, tá bom? Cuidado, cuidado. Eu não estou falando da consumação do crime, eu estou falando da ideia de prostituição, tá bom? A finalidade da coisa, tá certo? O comércio para isso, grava. Daqui a pouco nós vamos falar da consumação desse delito, tá bom? Ou outra forma de exploração sexual. A exploração sexual, como eu disse para vocês, tem uma amplitude maior, evidentemente. A prostituição é só uma forma de exploração sexual, tá bom? Então ele diz, ou outra forma de exploração sexual. O professor Kleber Masson traz um exemplo bem interessante. Ele diz, olha, o striptease. O striptease é uma outra forma de exploração sexual, seja pela webcam ou não, tá bom? Mas submeter quem? Induzir quem? Atrair quem? Como eu disse para vocês anteriormente, pessoa menor de 18 anos, sujeito passivo próprio, tá vendo? Ou que, por enfermidade ou doença mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato. Mas não para por aí. O legislador disse mais, ele diz, também pratica esse crime quem facilita a prostituição ou outra forma de exploração sexual. Facilitar, vou mais uma vez buscar os exemplos do professor Kleber Masson, quando ele diz assim, por exemplo, indicando clientes, por exemplo, fornecendo roupas sensuais. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. A doutrina é muito tranquila em dizer que quando a pessoa já é dedicada à prostituição, quando já é uma prostituta ou um prostituto, eles não podem ser sujeito passivo desse crime, sujeitos passivos desse crime. Por quê? Porque eu não posso atrair quem já está lá, eu não posso submeter quem já está lá, eu não posso induzir quem já está lá, eu não posso facilitar quem já está na prostituição. Mas eles podem sim ser vítimas das últimas condutas, impedir ou dificultar que a abandone. E aí merece destaque que, ao contrário das outras condutas, submeter, atrair, induzir, facilitar, que são condutas
de consumação, instantânea. Consumou, acabou, tá certo? Os verbos impedir ou dificultar têm natureza de permanência. Então, nós dizemos que esse crime é instantâneo e permanente. Instantâneo nas condutas de submeter, induzir, atrair, facilitar, e permanente nas condutas de impedir ou dificultar. Porque enquanto a pessoa se encontrar impedida, ou seja, tem um obstáculo, enquanto aquele obstáculo estiver posto para que ela possa abandonar a prostituição, continua se consumando. A consumação já está, vamos dizer assim, o crime já está completo, mas a consumação se prorroga no tempo por vontade do agente. A mesma coisa quando o agente impõe uma dificuldade, cria uma situação mais onerosa para a vítima, enquanto essa situação de maior dificuldade, que é desestimuladora para o abandono, persistir por vontade do agente, eu terei a consumação se prorrogando no tempo, tá certo? Esse crime é um crime material, ele exige resultado naturalístico, e o resultado naturalístico, anote, o resultado naturalístico não é a prática do ato sexual. O resultado naturalístico é a vítima efetivamente dedicar-se ao comércio, dedicar-se, ou melhor, colocar-se à disposição da clientela, mesmo que não tenha uma contratação, mesmo que não tenha prática do sexo efetivamente, o crime já está consumado no momento em que a pessoa se coloca à disposição, se coloca acessível à clientela. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e, se houver finalidade de lucro, acrescenta-se também a pena de multa. Temos também figura equiparada. Imagine o cliente, aquele que contrata o serviço sexual de uma pessoa submetida à exploração sexual. Sim. O cliente, teoricamente, estaria diante de um fato atípico se a pessoa tem mais de 14 anos. Não é verdade? Sexo consentido, maior de 14 anos, não teria crime. Mas o legislador, no parágrafo 2º, inciso 1, disse que as penas do caput se aplicam àquele que pratica o ato sexual com uma pessoa submetida a essas condições previstas. Vamos observar aqui? Vem comigo. Olha o que o legislador disse, ele disse, incorre nas mesmas penas. Vamos lá. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos, na situação descrita no caput desse artigo. Meu amigo, minha amiga, fica atento. Aqui, lembrem, direito penal, responsabilidade penal subjetiva, dolo é consciência, vontade, o tipo penal é doloso. Para o agente responder nessa condição, ele tem que saber que a pessoa tem mais de 14, menos de 18, e tem que saber que ela está nessa condição descrita no caput, sob pena de não incidir nesta figura típica. Pode haver um caso de atipicidade completa, se o caso fato ser atípico, ou até mesmo relativa. Depende do caso, tá certo? Fica muito atento para isso, tá bom? Muito atento. Mas, professor, o legislador lembrou da pessoa que tem mais de 14 e menos de 18. Mas e se a vítima tem menos de 14? Amigos, vítima menos de 14, vítima menor de 14 anos, o que é que nós temos? Estupro de vulnerável, tá bom? Não esquece isso. Apesar de não estar mencionado aí, é lógico, é muito tranquilo que se a vítima tem menos de 14, 217A nesse cara ou nessa mulher, nesse homem ou nessa mulher que praticou a conjunção carnal ou ato libidinoso com a pessoa menor de 14. Mesmo nessa condição, 217A, tá bom? Fica atento para isso. E, por fim, o legislador trouxe para nós também uma figura equiparada, dizendo que o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput desse artigo também responde nas penas de reclusão de 4 a 10 anos. Mais uma vez eu destaco,
Não basta ser proprietário, gerente ou responsável pela casa, pelo estabelecimento, pelo local. É necessário que ele saiba que lá há a exploração sexual. Para então, como consequência, responder por esse crime. Tá bom? Lembrando que nesse caso específico, além de responder pelo crime, há como efeito obrigatório da sentença, a cassação da licença de funcionamento e de localização do estabelecimento. Vem aqui comigo acompanhando. Olha o que diz o parágrafo 3º. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Mesmo sendo efeito obrigatório, cuidado, não é automático. Significa que o juiz deve declarar expressamente na sentença. Portanto, o Ministério Público precisa ficar vigilante. Se o juiz esquecer de mencionar, o Ministério Público deve opor embargos de declaração para fazer consignar como efeito da condenação a cassação da licença de localização e funcionamento do estabelecimento. Tá bom? Meus amigos, nós ficamos por aqui no estudo do artigo 218b. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.